A paz do Senhor, Deus te abençoe. Estou eu aqui, Pastora Alice, esposa do apóstolo Francinaldo. Temos aí alguns projetos, em vista, e um deles é cuidar dos relacionamentos de pessoas que reconhecem que precisa de ajuda, Estamos aqui com algumas coisas para transmitir para você aí do outro lado, que colocando em prática tem dado certo. Um dos principais, o principal, eu diria, o principal objetivo nosso num relacionamento para dar certo é ter Cristo como centro das nossas vidas. Se o meu relacionamento com Ele estiver bem, o com o meu cônjuge também estará bem. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele sempre nos orienta a amar com sabedoria, amar com dedicação, amar com respeito. Assim como nós amamos a Cristo, assim como nós amamos ao Espírito Santo, que é algo muito delicado, é algo muito importante para cada indivíduo. Só que a escolha é nossa, amar, cuidar, respeitar, honrar. A escolha é nossa, porque Ele não é invasor. Ele não obriga ninguém a amá-lo, Ele não obriga ninguém a obedecê-lo. Mas quando fazemos isso de bom grado, tomamos a decisão de amar a Cristo e amar o nosso cônjuge, tudo vai bem. Quando as lutas e as provas vêm, fica mais fácil. E para hoje, um dos nossos primeiros estudos sobre relacionamento, eu quero deixar na palavra do Senhor a passagem que se encontra lá em Gálatas capítulo 5, que vai nos falar dos frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos que você tem visto no seu relacionamento? Porque não tem lugar melhor para nós exercermos os frutos do Espírito Santo do que no casamento, do que no nosso relacionamento. Não é mesmo? Então, se você ainda não tem, eu vou ler aqui juntamente com você, se você não vê nenhum desses relacionamentos, é necessário buscar em Cristo Jesus. Porque em Jesus nós vamos vencendo dia após dia, dificuldade a dificuldade, a cada discussão, a cada situação difícil de se resolver no relacionamento. Porque o divórcio, ele não é uma opção. A separação, ele não é uma opção para aqueles que querem obedecer a Deus, para aqueles que querem viver feliz e para aqueles que querem sim ser amados. Lá em Gálatas 5, quais são os frutos do Espírito Santo? Mas o fruto do Espírito Santo, versículo 22, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E aí eu te digo uma coisa, se não fosse para você ser feliz na vida, o fruto do Espírito Santo não seria gozo. Um dos frutos do Espírito Santo não seria paz. Um dos frutos do Espírito Santo não seria amor. Então eu te digo uma coisa, existe sim a possibilidade, existe sim como você ser feliz. Existe sim como você se sentir a pessoa mais amada do universo. Eu digo isso porque eu me sinto assim. Eu e o meu esposo, nós temos o costume de sempre falar um para o outro o que sente. O quanto ele é importante para mim, o quanto a minha vida mudou depois que eu o conheci, Estamos aí há mais de 2 anos de casados e há mais de 3 anos de relacionamento, aonde nós temos essa transparência em dizer um para o outro. Aí você que está aí me vendo falar, pastora, mas eu tenho muito mais anos do que você de casamento.
e estou num casamento frustrado, estou decepcionado, decepcionada. Acho que para mim não tem mais solução. Eu te digo uma coisa. Quando nós buscamos em Cristo Jesus, nós encontramos a solução. Eu e Francinaldo, quando nós nos encontramos, eu estava muito machucada, muito ferida, decepcionada e não queria mais relacionamento. Foi quando veio a promessa do Senhor que sim, iríamos sim ter um relacionamento. E Francinaldo, né, viúvo, vinha de um relacionamento duradouro, né, e que tinha sim as suas decepções e tinha vivido situações que hoje ele não quer viver e a gente vigia muito, a gente faz por onde não viver nada do que vivemos lá atrás. A gente deixou. Aquela bagagem ficou só de experiência para eu não fazer com meu esposo hoje. Para eu olhar e falar, não, tudo aquilo que eu cometi lá atrás não funcionou, então agora eu vou fazer diferente com a orientação do Espírito Santo, né? Então, assim, tem como sim você ser amada. Tem sim solução para os teus problemas. Tem sim. Com a ajuda do Espírito Santo. Com a orientação do Espírito Santo. Porque, primeiro, você precisa sentir de dentro para fora que você é amado. Você pode ter o esposo ou a esposa que mais demonstra amor na terra por você. Mas se aqui dentro não estiver resolvido, se aqui dentro você não se sentir amada, amado, se aqui dentro você não sentir gozo, paz na tua alma, ainda não vai estar bem você estando do lado de uma pessoa que mais demonstra amor na terra por ti. Então, por isso que eu comecei falando, os frutos do Espírito Santo não tem lugar melhor para nós exercermos eles do que no relacionamento, na vida amorosa, na vida sentimental. Por quê? Porque é lá que eu vou conseguir demonstrar longanimidade quando vier uma discussão, quando o meu parceiro fizer algo que não me agrade, que eu não goste. Eu vou ter longanimidade para conversar, para dialogar, para entender aquilo que ele quer. Porque casamento é com duas pessoas totalmente diferentes uma da outra. Totalmente diferente. Ele quer uma coisa, eu quero outra. Ou então querem até a mesma coisa, mas cada um tem uma visão diferente um do outro. E aí vão ter que exercer, né, a benignidade, vão ter que exercer o amor. Porque a renúncia no casamento, ela só existe quando eu amo e por amor eu consigo renunciar às minhas vontades para agradar o meu parceiro, para fazê-lo feliz. Porque o amor, ele não é egoísta. Ele não pensa em si só. Ele não pensa só nele. Ele pensa, sim, em fazer a outra pessoa também feliz. Porque automaticamente ela já vai se sentir feliz porque ela ama, né? Então, se não tem ainda esse fruto, sim, tem como buscar no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador, é o próprio Deus dentro de nós. E aí, será que você está sendo uma árvore que não está dando os frutos? Será que você é uma árvore que não está ligada em Cristo e não está dando o fruto? Então busque, porque essa parte depende de você. E aí, se nós voltarmos a alguns versículos anteriores, olha as obras que a carne, não o espírito, que a carne manifesta. Adultério, versículo 19 do mesmo capítulo. Fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Sabe aquele relacionamento que só tem briga? Só tem, parece que eu tô conversando com o meu pior inimigo, inimizade, isso é fruto da carne, não do Senhor, tá? Contendas, ciúmes, iras, pelejas,
disseções, heresias, invejas, homicídios. O que mais nós estamos vendo aí hoje em dia, no mundo afora? Isso é frutos da carne, não do espírito. A Bíblia também vai nos dizer que nós estamos sujeitos às mesmas paixões. Nós estamos sujeitos a passar pelas mesmas raivas, pelos mesmos sentimentos. Só que, quando eu tenho o Espírito Santo, eu consigo me conter. Eu consigo deixar esse sentimento, eu consigo fazer aquela vozinha calar. Por quê? Porque eu estou agindo no Espírito e não na carne, que vai morrer e vai voltar para o pó. Mas o Espírito não, ele vai voltar para o Pai. E aí, o que ele vai dizer que tu fez no teu relacionamento? Ele vai dizer que o relacionamento que o Senhor uniu, você cuidou ou deixou a carne falar mais alto? Bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos tenho dito, que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, uma coisa que nós costumamos sempre, eu e meu esposo, abordar para os casais no estudo é: você quer entrar no reino do Senhor? Você quer? Porque nós damos palestras, nós ensinamos, a maioria são casais cristãos, são nas igrejas, né? Que nós ensinamos, tiramos ali um período para estudar um pouquinho, falar sobre relacionamento, tudo com base bíblica e com experiências nossas vividas. A gente nunca vai ensinar algo que a gente não viveu, que a gente não coloca em prática, não, tudo nós colocamos em prática. Primeiro a espada corta aqui para depois cortar aí, a palavra do Senhor, não é mesmo? Então, todas essas coisas aqui que nós cometemos, se porventura eu estiver ou você fazendo, nós temos que ter a ciência que não vem do espírito, vem da carne. Ciúmes, uma das coisas, eu lembro que quando eu conheci Francinaldo, ele colocou em pauta. Ele falou: olha, eu sou pastor e se houver ciúmes entre nós dois, não vai dar certo. Então, não pode haver ciúmes. Cuidado é uma coisa, né? Você cuidar, zelar pela conduta do outro é uma coisa. Agora, você ter ciúmes, aquela coisa doentia, não dá certo. E aí ele veio me explicar, porque ele vinha de uma experiência onde havia muito ciúme e aquilo ali impedia até ele de trabalhar na obra. E o meu esposo, ele é um homem muito respeitador não só comigo, mas com todas as outras pessoas. Ele é sorridente, ele é dado, ele é muito alegre, ele é bem comunicativo, sorridente, que é uma beleza. Mas ele nunca me deu uma brecha para eu começar a sentir ciúmes. Porque quem tem que fechar a brecha maior é o parceiro, a outra pessoa. A outra pessoa não pode me dar motivos, a outra pessoa não pode me dar oportunidades para sentir ciúmes. Porque quando ele me dá aquela segurança, aí eu aqui consigo fechar as brechas do que eu sinto e não dar vazão para a carne. Porque se é aquele parceiro que sai, não te comunica, vive mais na rua do que dentro de casa, vive cheio de privacidades, privacidade de celular, privacidade daqui e dali, e a esposa, geralmente, né, a esposa não tem acesso às coisas dele. Isso daí é uma brecha muito grande que ele está dando para a esposa sentir ciúmes, porque vem junto com a desconfiança. A confiança é algo que no relacionamento não pode faltar de jeito nenhum. Não pode, porque senão fica muito difícil você exercer os frutos do Espírito Santo. Mostrar amor quando você não confia. Mostrar paz dentro quando não há confiança. Então,
é sentar. Se tá nesse auge do relacionamento, onde ele tem as coisas dele, você tem as suas coisas, e nenhum tem contato, é necessário ter uma boa conversa. E os dois serem bem maduros de saber que isso não dá certo, porque relacionamento é duas pessoas juntas. Juntas mesmo. Porque lá em Gênesis 2:24 diz que é uma só carne. Uma só carne, não tem separação. Então, se está tendo essa separação, é preciso reconciliar o elo. É preciso sentar, ter uma boa conversa, uma conversa madura e dizer, olha, esses pontos aqui não está sendo bom para mim e para ti. Então, vamos consertar? Porque a Bíblia nos orienta a ser pelo resto da vida. Então, você colocando em prática a palavra do Senhor dentro de ti e dentro do seu relacionamento, eu tenho certeza que o sucesso é mais garantido. Então, eu quero deixar esta palavra neste vídeo aqui para você. Espero que você goste, espero que você consiga entender a mensagem que aqui foi dita, né? E medite mesmo na palavra do Senhor. Você não tem costume de ler a Bíblia, mas para você viver feliz, para você estar feliz no relacionamento, busque na palavra do Senhor orientação. É o que nós fazemos. É o que eu e meu esposo, apóstolo Francinaldo, a gente costuma sim fazer todos os dias. Colocar a palavra do Senhor em prática dentro do nosso relacionamento. Então, que Deus te abençoe e que você consiga exercer os frutos, praticar os frutos do Espírito Santo no teu relacionamento. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.